Vamos orar. Senhor Deus, grandioso Pai, Deus misericordioso, Deus de amor, muito obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa, Senhor, que estamos tendo aqui na Tua presença, meu Deus. Oh, meu Pai, obrigado pela vida de cada irmão, Senhor Deus, que ele abra o seu coração para o Espírito Santo, que o Espírito Santo está aqui entre nós, e muito obrigado, Espírito Santo, pela sua presença. Oh, Espírito Santo, muito obrigado por nos ajudar a entender como Deus é maravilhoso, como Jesus é bom. Oh, meu Pai, oh, Jesus, muito obrigado por enviar o Espírito Santo até nós, para nos resgatar de uma maneira extraordinária. Oh, Jesus, muito obrigado pelo milagre, Senhor Deus, da manjedoura, pelo milagre da cruz, pelo milagre do Calvário. Oh, Senhor Deus, e sabemos, Pai, que o próximo milagre é a sua vinda, porque a Tua palavra não mente, Senhor. Oh, Jesus, como Tua igreja, Senhor Deus, como a Tua noiva, estamos aqui te esperando, com amor, com gratidão a Ti, com as vestes brancas, para te entregar o melhor, Senhor Deus. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua igreja. Muito obrigado, Senhor Deus, por quem está assistindo essa live, Senhor Deus. Muito obrigado pelo aquele que vai assistir depois. Oh, Senhor Deus, te pedimos, Pai, que o Senhor esteja guardando os missionários em todos os lugares desse mundo, Senhor Deus, onde estão recebendo perseguições, meu Pai, e os missionários aqui do Brasil, Senhor Deus, que não conhecem perseguição, não conhecem a maldade, Senhor Deus, porque somos livres, Senhor Deus. Que essa vontade de ser missionário, de resgatar pessoas para Ti, Senhor Deus, possa brotar em nossos corações. Então te louvamos, Senhor, te bendizemos. Muito obrigado, Senhor Deus. Agora toma a vida do pastor Leandro nas suas mãos, Senhor Deus. A palavra já foi ministrada no coração dele, Senhor Deus. E, Senhor, esconde ele atrás da Tua cruz, esse irmão tão valoroso, meu Pai. Esse homem que tanto nos ensina, Senhor Deus. Esse que tem o Teu chamado, meu Pai. Esse como foi, como Saulo, que virou Paulo, que nunca te abandonou, Senhor Deus. Eu profetizo, Senhor, todas as bênçãos sobre a vida dele, da família dele, em nome de Jesus, meu Pai. E muito obrigado, Senhor Deus, pelo nosso pastor, pela nossa igreja, que dá essa oportunidade maravilhosa, Senhor Deus, para propagar o Seu Evangelho. É a oração que eu te faço, Pai, já agradecido, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É o momento que o nosso querido Alexandre nos fala. O pastor Leandro pode subir. Eu conversava com o irmão Joel ali embaixo. Vendo que aqui nós subimos, mas por dentro a gente tem que descer. Porque o importante é que Deus cresça, que Cristo cresça, que nós diminuamos para a glória do Senhor. Ele é vitorioso. Vitorioso. Deixa o Espírito Santo de Deus te ouvir. Isso. Aleluia. Olha para a pessoa do seu lado e diz assim: você está pronto? Isso. Você está pronto. Vou pedir um favor ao diácono Joel. No final, quando o Ministério Louvor vir adorar, a gente faz ministração de dízimos e ofertas, tá bom? Só para não me deixar esquecer. Você tem ideia do quanto você é importante para Deus? Para Jesus?
Se não fosse assim, você não teria vindo aqui. Você não teria aqui no mundo. Você não teria nascido. Deus, desde o princípio, Ele quis trazer uma missão ao mundo. Uma missão de resgate, uma missão de salvação. Uma mensagem de salvação. Lá no Antigo Testamento, o povo de Israel tinha a incumbência de ser testemunha, de ser exemplo para as demais nações. Custaram para poder entender isso. Quantas promessas que poderiam ter sido cumpridas de maneira imediata, mas não foi. Por causa do pecado do povo. A idolatria afastava Deus deles. E eles de Deus. Para termos uma ideia, lembrando a você, a terra de Canaã que fora prometida, demorou 40 anos mais para poder ser conquistada por causa do pecado do povo. E o povo não para por aí. Se não tivesse pecado, não teriam sido sequestrados ali para a Babilônia. E lá ficaram 70 anos por causa de não entenderem a missão de Deus. Era servir ao Senhor, era adorá-lo, era serem exemplos para outras nações. No Novo Testamento, Cristo, Ele nos ensina a pregarmos as boas novas, a pregar o Evangelho. Na verdade, Jesus Cristo começa a pregar assim que seu primo João Batista, ele é morto. O João Batista, quando perguntavam para ele assim: quem é você? Eu sou uma voz que clama. Será se você é essa voz que clama? Afirma isso para Jesus ouvir. Afirma: eu sou uma voz que clama. Vamos lá? Quem é você? Jesus, falando de João Batista, disse que não houve profeta como ele. Homem que assemelhava-se ao profeta Elias, sua forma de vestir, a sua forma de falar. E ele pregava assim: arrependei-vos e crede no Evangelho. É assim que esse homem é morto. Cristo inicia ali pregando da mesma forma. Está lá em Marcos 1, versículo 4 ao 5. E agora, eu quero te pedir a atenção, no nome de Jesus, para te dizer uma coisa pessoal minha. 2 Pedro capítulo 3, versículo... Não precisa colocar não, tá, Tati? Versículo 12, vai nos falar sobre essa questão da vinda de Jesus. É o que nós vamos tratar aqui essa noite. Sobre a vinda do Senhor Jesus. E eu entendo, através da minha interpretação desse verso, mesmo ciente, que a Trindade sabe o dia que voltará, os anjos não. O dia que Jesus voltará. Por certo, Ele sabe o dia. Mas o papel da igreja é apressar essa vinda. Nós podemos sim, ou apressar, ou colocar um pouco mais para lá. Mas o certo é que Jesus Cristo voltará para poder buscar a sua igreja. Ouvindo certa feita o Hernando Dias Lopes pregar, o pastor Hernando Dias Lopes, ele disse que existem mais fatos documentados bíblicos que falam a respeito da volta de Jesus Cristo do que a sua primeira vinda, que é o seu nascimento. E nós sabemos que a vinda de Jesus Cristo foi real e que cumpriu a risca. Portanto, a volta de Jesus Cristo ela é eminente. Isso vai acontecer. Por isso, eu pedi para você perguntar à pessoa que está ao seu lado: você está pronto? Então, mais uma vez, pergunta à pessoa que está do seu lado: você está pronto? Você está pronto para encontrar com o Senhor Jesus? Isso é muito importante. Por gentileza, queridos, querida Tati, Atos capítulo 1, vamos começar com esse texto aí. Atos capítulo 1, versos. Vamos botar do 6 ao 12. Vamos dar uma remida no tempo. Atos capítulo 1, verso
6 ao 12. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurares o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas tereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá, do modo como o vistes subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Existe uma pergunta colocada aí a respeito da restauração do reino de Israel. Quando será, Senhor, a restauração do reino de Israel? Em que Cristo, ele fala: não compete vocês saberem tempos ou épocas. Existia ainda nesse tempo um pensamento daqueles homens quanto uma restauração de forma independente, como uma restauração de forma política. Eles ainda não tinham aprendido muitas coisas. Começaram a aprender mais a respeito do que significa restauração com a descida do Espírito Santo. Cristo, então, ele faz um corte nessa situação. Não conseguimos realmente sabermos tempos. Dessa data, mais ou menos até hoje, já se passaram aproximadamente 2000 anos. Mas para aqueles que amam a volta do Senhor Jesus, eu quero lhe trazer algo muito importante no final da mensagem que pode te animar a respeito da sua volta. Pode ser que ela esteja bem próxima assim. E Cristo, ele faz uma pausa e fala: olha, não compete vocês saberem quando. O mais importante é receber poder. E é isso que a igreja precisa entender. É isso que nós, como primeira igreja, como Igreja Batista Betel, precisamos entender. Nós, como servos do Senhor, além de estarmos prontos para encontrarmos com o nosso Senhor Jesus no tempo, obrigado, querida, no tempo do arrebatamento da igreja, é importante você receber poder. Percebam que está no versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é aquele que dá a capacidade de vocês serem testemunhas. Isso é importante. Pastor, eu tenho dificuldade de ser testemunha do Senhor. O que falta? Talvez falte isso. Talvez falte você. Não estou dizendo que você não é salvo, que você não tem com o teu Salvador. Mas talvez falte dentro de você ainda mais desse poder. Porque o poder do Espírito Santo capacita a você ser testemunha. Não somente com as suas palavras, mas também com o seu testemunho. Cristo, ele ensinou para nós evangelizarmos, ide pelo mundo e fazei discípulos, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas ensinando a guardar todas as coisas. E algo que ele pede para guardar é que ele voltará. Promessa que nós passaremos por ela, para a glória do Senhor. Eu espero que você esteja pronto em nome de Jesus. Pode colocar, minha querida Tati, por gentileza, o ponto 1. Preparados
para o grande encontro. Porque nós, nesse dia, o veremos com poder e grande glória. Eu vou pegar a frase acima e vou colocar um ponto de interrogação nele. E vocês vão dizer assim, vocês vão falar assim, sim, com convicção, viu? Porque nós, esse dia, o veremos com poder e grande glória. Vamos fazer um treino para ver se funciona? Preparados para o grandioso encontro? Por quê? Mais uma vez. Preparados para um grande encontro? Perceba que aqueles anjos falaram, os 2 anjos apresentaram-se perante eles após Cristo ser assunto aos céus e sumir entre as nuvens. Porque vocês estão aqui, homens galileus, da mesma forma como viste esse Jesus Cristo subir, ele irá descer. Aleluia? O que esses anjos estão ensinando é que da mesma forma que Cristo subiu e foi encoberto por nuvens, ele irá descer. É como se você fosse retroceder. Cristo voltará da mesma forma que subiu. E você vai ver. E é nesse tempo em que ele restaurará todas as coisas. E restaurará a Israel. Daquilo que nós podemos dizer, restaurará todas as nações, os confins da terra, que são os nossos. Restaurará, dali, criando um novo céu, nova terra, não dá para aprofundar nisso, ou ele vai instaurar, nesse momento, o período milênio, onde Apocalipse capítulo 20 nos fala, explica sobre isso, o período milênio, em que ele virá para reinar durante 1000 anos em Israel. E Cristo, quando retornar para buscar a sua igreja, com poder e grande glória, quando ele descer, em que ele restaurar todas as coisas, descerá exatamente de onde subiu, exatamente do Monte das Oliveiras. Pastor, como é que você pode dizer isso? Porque, como eu falei no começo, está mais documentado da volta de Jesus Cristo quanto o seu próprio nascimento. E você consegue perceber isso que está escrito no profeta Zacarias. Por gentileza, querida irmã. Zacarias, capítulo 14, verso 4 a 11. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. Imagine que terremoto, que calor é esse? Para cortar o monte no meio. Para o oriente, para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Faça uma pausa. Teologicamente é muito difícil de explicar isso. Existem aquelas pessoas que pensam que aqueles que estão dormindo no Senhor estão no estado temporário de suspensão, até Jesus voltar a ressuscitar. Existem aqueles que pensam, eu penso assim, que nós vamos voltar com Ele, nós que as pessoas já estiverem morridos com Ele, voltaremos, ressuscitaremos e encontraremos com Ele nos ares. Então não dá para aprofundar nisso, mas vamos ver isso
um pouco mais para frente da mensagem. Verso 6. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Imagina que friagem será essa. Mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, e outra metade até o mar ocidental. No verão, no inverno, sucederá isto. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Toda a terra se tornará como a planície de Geba-Rimon. Ao sul de Jerusalém, esta será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até os lagares do rei. Habitarão nela e já não haverá maldição, e Jerusalém habitará segura. Aí é onde acontecerá a restauração de Israel, que também restauração de Israel tem uma profecia de Isaías, está também, tem um significado de as pessoas dispersas retornarão para Jerusalém, reconhecendo a Cristo como Messias. Veremos isso no final da mensagem. Mais um texto, querida, por gentileza, Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Todo olho verá. Aqueles que o traspassaram, aqueles que mataram a Cristo, os cegos, aqueles que já morreram, todo olho verá. Isso para Deus será facinho, facinho. E verá o que nós vamos ler aqui agora, Mateus 24, verso 27, por favor. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. É isso que acontecerá nesse dia. É isso que nós, como igreja, além de pregarmos sobre arrependimento, crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, nós precisamos pregar que Ele voltará para buscar a sua igreja. Assim como no passado aquelas pessoas pregavam sobre o descendente que nasceria, sobre o Messias que nasceria, o Cristo que nasceu, nós precisamos pregar sobre o retorno. E você, além de pregar sobre o retorno, precisa estar pronto para esse encontro com o Senhor. Você está pronto para encontrar-se com o Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17, por gentileza. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Promessa que será cumprida. E Jesus Cristo jamais quebra uma promessa. Você passará por isso, sim ou não? Você está preparado para esse dia, sim ou não? Você precisa estar pronto para esse dia. O que para uns será terrível, para nós precisa ser glorioso. Fazendo um parênteses, será estrondoso, barulhento demais.
Não concordo com a teologia do filme Deixados para Trás. Eu acho que o arrebatamento não será secreto, será estrondoso, barulhento. Não tem como não ser diferente. Os céus rasgando de fora a fora, do ocidente ao oriente, e ali vindo Cristo com poder e grande glória. Aleluias por isso. Mas nós também estamos dentro de um tempo muito complicado. Não precisa botar, Tati, porque é grande. Eu vou explicar o que está em 2 Pedro capítulo 3. Porque nessa carta, o apóstolo Pedro está explicando sobre os escarnecedores. Está explicando sobre os zombadores, que estão andando segundo os seus próprios entendimentos, e explicando coisas erradas, inclusive questionando a promessa de Jesus Cristo e o seu retorno. Existem pessoas que conseguem ainda questionar a criação do Todo-Poderoso, a qual Deus trouxe tudo da água. Questionam isso. Não conseguem entender a soberania e o poder do Senhor. Por mais que o dilúvio ele seja comprovado cientificamente, ainda assim existem pessoas que não creem no dilúvio, onde Deus ele traz o seu juízo para o primeiro povo, mas nossa terra e a natureza geme esperando o dia da redenção, que está reservado para o fogo, como nos diz Romanos capítulo 8, verso 22 e 23. Portanto, a igreja precisa se preocupar com isso, buscar isso, se preparar para o encontro, pregar sobre esse encontro. A igreja ainda sofrerá bastante, queridos, já sofre. A igreja sim passará por período de grande tribulação, como nos diz Apocalipse capítulo 7, verso 13 e 14, por favor. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi-lhes: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram o sangue do Cordeiro. Você é um desses que está aqui, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Você é dessa geração, a geração do Senhor Jesus. Eu quero partir para o segundo ponto da mensagem, por gentileza. Por favor, querida irmã. Preparados para o grande encontro? Você vai dizer sim, porque seremos transformados para o encontro com o Senhor nos ares. Como foi na primeira vez, pode ser? Vamos lá? Preparados para o encontro? Aleluia. 1 Coríntios capítulo 15, por favor. 1 Coríntios capítulo 15. Versos 52 ao 54. Num momento que extraordinário, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da trombeta, você vê que faz a comparação com Tessalonicenses. A trombeta soará, e os mortos restarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Penso eu que voltaremos com Cristo, aqueles que já partiram no Senhor, e ressuscitarão. Para Deus o teu corpo é muito importante. Por mais que nós soframos com eles o efeito do pecado, e não temos uma mente 100% do Senhor, para Deus o teu corpo é mais importante do que você possa imaginar.
Tanto é que ele é templo do Espírito Santo. Mas para você poder habitar no céu, na nova criação, ou passar pelo milênio, você precisará de um corpo incorruptível. Precisa de um corpo que não sofre mais efeitos do pecado. E você precisará de um corpo com a matéria do céu, com a matéria que não morre mais. E você será transformado, porque Jesus, porque Jesus transforma. É o que vai acontecer com você. Terá teu corpo glorificado para a glória do Senhor. Eu pedi para que a minha querida irmã baixasse para mim um vídeo. Esse vídeo é uma simulação do arrebatamento. Pegaram trechos de alguns filmes e fizeram uma simulação. Eu quero que você possa perceber nesse momento um pouquinhozinho só, mas bem pouquinho mesmo, sobre o arrebatamento. Por favor, irmã.
Se uma simulação já é capaz de mexer com alguns ou com a gente, imagine para aqueles que não terão seus corpos transformados. Imagine para aqueles que não se revestiram e têm corruptibilidade. Eu sei que eu estarei lá. Mas, meu Deus, não dá nem para imaginar o pânico que será. Aquelas pessoas que não creram, que se desviaram, se afastaram, vendo as pessoas sendo transformadas ao seu lado e subindo, e outras pessoas ficando. Mas quando Jesus Cristo voltar, meu olho o verá. Você pode repetir isso, por gentileza? Quando Jesus Cristo voltar, meu olho verá. Eu quero partir para o último ponto da missão. Eu quis trazer essa mensagem hoje, um dia, certa feita eu falei com o pastor, eu tenho uma mensagem para pregar sobre batalha espiritual e sobre arrebatamento da igreja. Porque isso vai acontecer. E além de você estar pronto, isso tem que ser pregado. Tem que ser pregado nos púlpitos de nossas igrejas e por você. E Jesus Cristo um dia irá voltar. Vamos para o terceiro ponto, por favor. Preparados para o grande encontro? Sim. Portanto, estejam atentos aos sinais da sua vinda, porque um dia habitaremos para sempre com o Senhor. Após o arrebatamento da igreja, não importa o que vem depois. Estudo sobre o milênio podemos trazer aqui na igreja. E as diversas formas de pensar. Ou será um milênio, ou será novo céu e nova terra. O importante é estar com o... Eu tenho uma convicção minha pessoal. Para poder falar aqui pessoalmente vai demorar muito tempo. O importante é estar com o Senhor. Não precisa colocar, tá, Tati? Porque é bem comprido, eu vou estar explicando. Mas em Mateus capítulo 24, Cristo ele vai ensinando sobre os sinais, e muitos desses sinais já aconteceram. Por exemplo, no versículo 4 e 5, você percebe sobre um engano religioso. Falsos cristos. E a cada dia tem surgido religiões diferentes. Ali no versículo 6 você vê sobre guerras e rumores de guerras, fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Do século 20 para cá aumentou muito a questão dos terremotos. As contrações de Cristo, apóstolo Paulo assemelha-se à volta de Jesus com a mulher passando por dores de parto, em que as contrações elas vão ficando cada vez menos espaçosas até que o filho nasce. Ou seja, os sinais eles têm vindo repetido mais gradativamente, com menos espaço de um para o outro. Guerras. Ouvindo um dado do pastor Hernando Dias Lopes, ele fala que o que os dos países mais gastam, os países ricos mais gastam é com armamento bélico. Só para termos uma ideia, um míssil, esse que corta o céu, você seria capaz, da sua venda, de comprar 800 casas. 800 casas. Um avião de guerra, por exemplo, seria capaz de comprar 500 mil sacos de trigo. Versículo 9 e 10, você consegue perceber a relação contra a nação, reino contra reino, é ser odiado de todas as nações. Verso 11, você consegue perceber falsos profetas. Tudo isso nós já estamos vendo. Versículo 12 fala sobre a apostasia, em que Cristo fala que o amor de quase todos esfriará. Imagina que é quase todos sendo de Cristo.
Não é 50%. Quase todos saindo da boca do Senhor Jesus, é quase todos mesmo. Penso eu que numa escala de 90 e poucos por cento se esfriarão. Esses dias serão tão terríveis que se Jesus não fosse abreviar, ninguém se salvaria. Mas dá falta algumas coisas para acontecer, como por exemplo, o que está para acontecer dentro da grande tribulação. Eu já estou finalizando. Temos alguns textos para compartilhar e nós finalizamos. Dentro da grande tribulação haverá um anticristo, um líder que se levantará, penso eu, físico. Assim como o inimigo tenta imitar Deus em tudo, que Cristo envia Jesus, o Deus que se fez filho, haverá um anticristo. É na aparição do anticristo que as coisas vão apertar bastante. Mas a igreja estará assim, beirando o arrebatamento, o seu arrebatamento. 2 Tessalonicenses, por gentileza, minha irmã, capítulo 2, versos 13 ao 14. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado um homem da iniquidade, o filho da perdição, que é o anticristo, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que eu detenho, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. Lembra da mensagem do pastor Zé Carlos? Com autoridade e poder. Ele pregou sobre isso aqui. E o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para dar crédito à mentira, a fim de que serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Poucas coisas faltam para acontecer, para que Jesus Cristo retorne, para buscar a sua igreja. A aparição do anticristo. E o último dado que eu quero dar para você essa noite. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 1 ao 3. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versos 1 ao 3. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com a precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. Obrigado, irmão. Paz em Israel.
Era essa nação que o apóstolo Paulo mencionava. Israel está em paz? Ainda está em guerra. O termômetro é Israel. Quando lá estiver repousando a paz, haverá repentina destruição. É o tempo do retorno do Senhor. Ouvindo a palavra do pastor Luiz Saião, até lembrei dos meus estudos antigos. Não sei se você se lembra, mas a nação de Israel tornou-se nação em 1948, através da ONU. E de 50 anos para cá, eu vou pedir para não precisa abrir, o que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 11, versos 11 ao 12, está acontecendo. Ele traz um dado que dos 50 últimos anos para cá, os remanescentes, aquelas pessoas que saíram de Israel, estão retornando. E existem muitos judeus se convertendo. Inclusive aqueles judeus messiânicos, que eles não concordam muito com o cristianismo, mas creem em Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Mateus 24:14 fala que o evangelho será pregado a todas as nações, então virá o fim. A minha interpretação, nações, é mais territorial. E nunca esteve tão próximo disso acontecer. Com as inovações tecnológicas. Eu não posso afirmar que Jesus voltará em nossa geração. O apóstolo Paulo pensava que ia voltar no tempo dele, nós os que estivermos vivos. Mas se for, pode ser até do seu filho, do meu filho. Você está pronto para encontrar com o Senhor? Já pensou? Se durante esse culto que estamos tendo aqui você ouvisse a trombeta, se os seus olhos começassem a ver os céus rasgando, Jesus descendo com seus anjos, você subiria com Ele? Eu quero te convidar a você orar nesse momento, em nome de Jesus. E eu quero profetizar em nome de Jesus na sua vida. A Igreja Batista Betel, em Venda Nova, e todos que aqui dentro estão, vão subir para a glória de Deus Pai, para você crer nele, Ele como Senhor e Salvador de sua vida, porque isso vai acontecer, queira você ou não. Você está pronto para encontrar-se com o Senhor? É o tempo de você orar e você confessar a Jesus: eu estou pronto. Ou o tempo de você orar e você conversar com o Senhor e dizer: Senhor, eu não sei. Não sei significa muita coisa. Pode ser só um medo pessoal seu. E eu sei que a mensagem assusta. Mas pode ser que você não esteja. Eu não te conheço. Minha mensagem essa noite é para preparar você, te levar você a esse preparo para esse encontro. E pensar na responsabilidade que temos como igreja em pregar a sua palavra. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você. Eu quero pedir aquilo que você quer, que quer ter esse preparo, ou quer estar melhor preparado, vamos dizer assim, ou que tem dúvidas. Eu
Quero pedir você que encontre-se dentro dessa situação. Coloca a mão no seu coração, assim. Isso. Se você está dentro dessa situação, você ainda tem um receio. Eu não vou trazer você aqui à frente. Não vou. Vai ser uma coisa só entre você e Deus. Eu gravo para você. Primeiro, você que não tem certeza. Você vai pedir a Deus a confirmação no seu coração. Senhor, eu te aceitei como Salvador da minha vida e como Senhor da minha vida. Eu quero ter essa certeza. Fala isso para Ele. Mas se você não tem Jesus como Senhor e Salvador, vou pedir para você me procurar a mim, aquele moço de amarelo lá, o Alexandre, no final do culto, dizendo que você quer Jesus como teu Salvador. E você vai fazer uma simples oração. Senhor, eu quero te aceitar como o Senhor e Salvador da minha vida pessoal, porque eu quero morar um dia contigo como meu Senhor e Salvador. Essa oração agora nesse momento é para isso. Eu vou orar por você. Senhor, eu sei que neste mundo nem todos estão prontos que conhecem a Tua palavra. Eu oro por estes, ó Deus, que estão aqui dentro. Que esses, ó Deus, estejam prontos para encontrarem com o Senhor. Tu és aquele que sonda o coração e os conhece. E isso eu não posso enxergar. O que eu posso fazer é transmitir a Tua palavra. Que eles encontrem dentro deles palavras para confessar ao Senhor, a Cristo, como o Senhor e Salvador. E que eles possam usar das palavras para que o Senhor os prepare para esse dia. Em nome de Jesus. Os receba-os, ó Deus, e escreva seus nomes no livro da vida. Em nome de Jesus. Agora eu quero falar contigo, para você colocar a mão no seu coração. E aí nós vamos finalizar com o louvor e a devolução de quem já é preparado de nos ofertas. Quem sente no coração o desejo de pregar mais a palavra, de testemunhar mais, falar mais de Jesus. E aí eu vou te dar o seguinte texto: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Talvez você ainda tenha feito pouco e quer se dedicar mais. Talvez você não sabe bem como fazer, mas no teu momento de você orar ao Senhor, pedindo para que Deus te ensine e que Deus envie pessoas até você para que possa falar de Jesus. Quem quer isso, por favor, coloca a mão no seu coração, em nome de Jesus. Quem tem um desejo de falar de Jesus para as pessoas. Senhor, entrego nas suas mãos estes, ó Deus, estes que sentem a necessidade de falar de Jesus e que entendem que é dado pelo Teu Santo Espírito poder de ser testemunhas. Pai, em nome de Jesus, levanta vocacionados aqui esta noite. Nos prepara, Deus, para esse tempo. Poucos são os ceifeiros e grande a seara. Entrego, Pai, nas suas mãos, para que eles, ó Deus, sintam desejos de falar do Senhor, que o Senhor revista com o poder do seu Santo Espírito, em nome de Jesus e para a glória do seu nome, Senhor. Sim, nós oramos em nome de Jesus. Amém? Você que quiser uma oração minha ou do irmão Alexandre, em particular no final do culto, em relação à volta de Jesus, em relação à sua morada com Jesus nos céus, eu vou estar à sua disposição. Ministério de Louvor.